aplicar o quê? A Lei 11.473, que fala sobre a cooperação federativa. Já falamos diversas informações importantes, vejo muitas questões de prova aqui para nós. Lembre-se, a cooperação federativa acontecerá por meio de um convênio entre a União e o Estado ou Distrito Federal, para atuar em atividades imprescindíveis, atividades de segurança pública, para preservação da ordem pública e para preservação da incolumidade de quê? Das pessoas e do patrimônio, né? Aí vimos diversas atuações, seja lá na grandes eventos, policiamento ambiental, policiamento ostensivo, né? Nós temos lá registro e ocorrência, registro e investigação de ocorrências ambientais, catástrofes, desastres coletivos, inclusive para reconhecimento das vítimas, né? Nós vimos diversas informações, vimos que há a possibilidade de inativos a menos de 5 anos e reservistas a menos de 5 anos serem mobilizados no quê? Na nossa Força Nacional de Segurança Pública, né? Para atuarem, né, nessa questão da cooperação federativa, muito importante para nós, né? Nós temos lá a cooperação federativa como trazendo bons resultados, redução de violência, de determinados crimes, né? Tráfico de drogas, enfim, nós temos uma atuação muito positiva, apesar de haver opositores a essa Força Nacional de Segurança Pública, nós temos bons resultados. Saibam que nós temos na Força Nacional o quê? A princípio, servidores efetivos. Só que lá na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, corrijam-me se eu estiver errado, nós temos lá que há a possibilidade de uma contratação temporária. Contratação temporária em virtude de uma excepcional necessidade de interesse público, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. E lá nós temos então essa possibilidade de contratação. A princípio, aí vamos voltar para cá, né? A princípio nós temos aqui servidores efetivos, mas pode ser que sejam chamados servidores inativos ou, olha lá, os reservistas. Os reservistas, né? Aqueles que prestaram serviço militar de forma temporária, né? E foram incluídos posteriormente na reserva. Aí, há menos de 5 anos, eles podem ser convocados, podem ser mobilizados aqui na Força Nacional. Vimos lá que é possível, há um processo de seleção na instituição de origem daquele indivíduo e há, posteriormente, uma instrução de nivelamento de conhecimento. Perfeito, tranquilo. E aí, vamos voltar para cá. Nós temos que, para ingressar na Força Nacional de Segurança Pública, nós precisamos de concurso público, ó, olha só, negativo. Nós precisamos aqui, ó, de um processo seletivo que será definido em um regulamento. Pode ser que exista lá no decreto, que é um regulamento, né? Decreto 5289, que regulamenta lá a Força Nacional de Segurança Pública. Eu falo que a cooperação federativa não é só Força Nacional, tá? Existem outras modalidades, tá? Mas vou falar especificamente da Força Nacional porque temos aqui a citação da mesma dela nessa lei. Então nós temos lá que o processo seletivo, através de um regulamento, e pode ser que lá no regulamento da Força Nacional, acredito que é o decreto 5289, nós temos os requisitos, né, como que funcionará esse processo seletivo. Lembre-se de que a mobilização desse grupo que trabalhará lá, dos operacionais, nós temos que a mobilização de até 2 anos, podendo haver prorrogação por ato do ministro da Justiça
de Segurança Pública, havendo também o quê? Deve haver também a anuência do ente federado. Do ente federado, ok? Nós temos o seguinte, aqueles indivíduos reservistas, que estão lá na Força Nacional até o dia 31/12/2020, a continuidade deles na Força Nacional deve observar o quê? Um orçamento. Será que existe orçamento para que aqueles indivíduos fiquem lá, né? Então, permaneçam mobilizados? Então, fica a pergunta, ok? Nós temos o seguinte aqui, ó, muito interessante mesmo. Vou até pegar uma caneta que eu esqueci de anotar, um detalhe. Nós temos o seguinte, ó. Quando houver inquérito policial ou ação penal contra indivíduos, né, em virtude dessas atividades que foram executadas por eles, né, essas atividades imprescindíveis de segurança pública, né, nós temos indivíduos, né, da Senasp, da Força Nacional, do CEOP, do DEPEN, olha só que legal, do DEPEN, quando eles atuarem aqui na cooperação federativa, e aí inclui também lá a FTIP, olha só, informaçãozinha a mais, né, nós temos que eles serão representados judicialmente. Vou colocar uma de caneta vermelha aqui para chamar a nossa atenção. Nós temos aqui que eles serão representados pela Advocacia Geral da União. Pela Advocacia Geral da União, AGU. Perfeito aí? Então fica esperto aí se houver algum problema com esses servidores aqui, né, com esses operacionais que atuam no processo de cooperação federativa. Nós temos essa defesa aqui, né, representação judicial pela AGU, Advocacia Geral da União, ok? Nós temos o seguinte, ó, mobilização de reservistas, deve preencher um requisito de tempo, vamos dizer assim, né? Mas ele deve ter mais de 1 ano de serviço militar e menos de 9 anos de serviço público, né? Serviço público. E a prorrogação desse indivíduo somente poderá acontecer se não ocasionar a estabilidade dele. Eu acredito que ele esteja falando aqui dos militares, dos reservistas militares. Se não me falha a memória, a estabilidade deles acontece com 10 anos. Né? Então, pode acontecer de ele estar ter esse período aqui e quando ele for para a Força Nacional ultrapassar esse período. Pode haver uma questão judicial a ser posteriormente, uma ação judicial a ser posteriormente ajuizada, vamos dizer assim. Né? Então, eu acredito que seja por isso, né? Por isso que ele tem que ter menos de 9 anos e a prorrogação não ocasionar a estabilidade dele. Isso aqui está previsto lá no parágrafo 13. Parágrafo 13, ok? Nós temos o seguinte, ó, que esses reservistas, as despesas, né, os valores que serão pagos a eles, né, nós temos que serão custeadas pelo Ministério da Justiça. Lembrando que deve ser obedecido, respeitado, né, o quê? Um convênio que o Ministério da Justiça tenha com o Ministério da Defesa. Então fica ligado nessa dica aqui interessante. Nós temos o seguinte, nós temos que alguns militares que trabalham nas casas militares, né, nós temos que, militares da reserva, lembrando, eles têm o porte de arma assegurado lá pela Lei 10.826 de 2003. 10.826 de 2003, né, o Estatuto do Desarmamento, né? Acredito que seja esse número da lei, tá? Corrijam-me também se eu estiver trocando algum númerozinho aí, ok? Nós temos o seguinte, ó, que esses indivíduos aqui que são mobilizados lá para a Força Nacional, eles receberão diárias. Essas diárias não estão incluídas no cálculo das férias, do 13º, do salário e de outros valores que ele venha a perceber,
ou já perceba, né, receba, e essas diárias serão custeadas por um fundo próprio de segurança, Fundo Nacional de Segurança Pública, né? E excepcionalmente aqui pelos cofres da União. Esqueci inclusive de colocar o acento aqui, deixa eu corrigir. Ok, União. Nós temos o seguinte, que havendo uma situação de um operacional ser vitimado e ocasionar o quê? A invalidez incapacitante para o trabalho ou morte desse indivíduo, nós temos que haverá o recebimento de uma indenização. Lembrando que no caso de morte, quem receberá a indenização são os parentes daquele vitimado, ok? E essa indenização, deixa eu ver se não tem mais espaço aqui para colocar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar uma caneta azul. Nós temos aqui, ó, vitimados, nós temos uma indenização para eles, ok? Indenização que será custeada aqui pelo fundo também, Fundo Nacional de Segurança Pública, ok? Então, ficamos com essas informações. Deixa eu dar um espaço aqui para vocês copiarem, né? Tirarem um print da tela. E ficamos com essas informações importantes aqui sobre a Lei 11.473. Prestem muita atenção aos detalhes que aqui foram expostos, porque eles com certeza cairão na prova de todos vocês. Então fiquem espertos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa saga aí da Lei 11.473. Eu gosto bastante de trabalhar no quadro, vocês veem aí que os esquemas ficam muito mais elucidativos, mas como falei para vocês, né, quando der a gente trabalha no quadro, quando não pudermos trazer aquela lei decoreba tal, a gente vai lá para os slides e mostra, tenta ali, né, porque existem realmente leis que são difíceis para nós também, né? A gente vai ensinar o quê, né? Se o cara tem que aquela lei é uma lei decoreba, né? Então a gente tem que trazer algumas técnicazinhas para que a gente possa memorizar o mais importante da lei, porque realmente não temos como memorizar a lei como um todo, ok? Então por isso que a gente traz lá nos slides. Vamos utilizar todas as armas que nós tivermos em mãos para que a gente tenha o melhor aproveitamento. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like e até a próxima. Lembrando, antes de nos despedirmos, nós temos que faltam, se não me falha a memória, 3 atos normativos, né? Nós temos o Plano Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, né, de 2020 a 2023. Nós temos aqui o SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, a lei e o decreto. Nós temos esses, para falar a verdade, essa lei e o decreto, né, são um pouquinho mais chatinhos, né, mas nós temos, se não falha a memória, vou verificar de novo, né, nós temos somente 3 atos normativos a serem vistos, ok? Então estamos quase nos finalmente aí, né? 80% aproximadamente aí das leis do bloco 3, nós já vimos aqui. Se tivermos tempo, nós falaremos. Corta. Corta de novo. Se tivermos tempo, nós daremos muito bizus, dicas importantíssimas para que a gente possa ali ter uma visão mais avançada do que desse bloco 3. Nós traremos ali jurisprudências importantes, julgados importantes, algumas súmulas também do STF, a princípio, sobre o sistema prisional, né, sobre a lei de execução penal, sobre a lei de inclusão e transferência dos presos para o sistema penitenciário federal, estabelecimentos penais federais e principalmente essas leis aí que temos essas jurisprudências, ok? Então, agora sim, né, muito obrigado pela participação, mandem o feedback aí que é importante para nós, ok? Até a próxima.